Falei, e foi muito doido, porque quando eu voltei de Nova York, eu já tinha entendido. Porque ela pegou a minha mão assim e olhou com um olhar que não tinha mais olhar, não tinha mais vida, ela não tinha ânimo, não tinha nada. E ali eu entendi. Então essas 2 semanas, foi eu assim, eu morava com ela, né? Então para eu tomar banho, eu passava pelo closet dela, eu passava, abraçava as roupas dela, cheirava, chorava. Foram 2 semanas assim. Eu acho que o meu luto começou dali já, sabe? Tem 2 semanas que o meu luto começou fora. Você sabendo E o cansaço que eu estava perto, eu né? sabia. Eu sabia que eu não ia conseguir mais vê-la. E o cansaço que eu tava, que eu falei que eu precisava, era esse cansaço de ela sofrer, assim. É muito ruim você ver alguém que se ama sofrer. Batalhando, e aquela batalha começa a esmorecer um pouco, porque as coisas vão mudando. Então, assim, de verdade, Ana, quando eu entendi, quando a Jude me ligou, foi muito louco, porque no dia 20 eu tava escrevendo um post pra ela, dia do amigo. Aí a Jude ligou com ela na chamada de vídeo, só que ela já não tava falando e tal. E aí eu tive uma crise de choro, que eu já entendi. E aí depois deu 1 hora, a Jude me ligou falando... Ela tinha decidido voltar pro Brasil. Ela tinha decidido voltar ao Brasil, porque na quinta-feira passada, foi tudo muito assim... Na quinta-feira passada, me ligaram falando... A Jude me ligou, falou, olha... a gente tá voltando porque o tratamento não fez efeito. Os médicos disseram que... Não fez efeito e não tem mais o que fazer. Talvez tentar para um outro tratamento que o Boris, que é um amigo da Marina Morena, que conseguiu. Marina, maravilhosa, irmã dela. Só que ela... E a Marina falou para mim isso ontem. A Marina falou, Gomes, depois que eu dei para ela a notícia, ela apagou. E foi o que aconteceu, ela apagou. Ela só fazia alguns gestos. Cansada, funcional. né? É muito dolorido, é muito cansativo. E aí as pessoas... Fala, galera abençoada desse meu humilde e simples canal. Galera abençoada, vocês acabaram de ver aí na introdução desse vídeo o Gominho falando os últimos dias, a sua despedida que ele teve com a sua melhor amiga Preta Gil, né? Porque dizem que eles eram melhores amigos e, segundo ele, eles moravam junto num apartamento, eu acho que lá nos Estados Unidos. E depois que ela faleceu, né, ele foi ver a vida dele. Diz ele que organizou uma playlist de música no velório dela e tal. Ele explicando aí para Ana Maria Braga, né? E também ele apareceu também no último momento do velório. Foi muito rápido ali a aparição dele, entendeu? Então ele explica esse momento aí. Mas, porém... O jornalista Felipe Campos, ele desmente isso tudo. Ele conta uma história muito bizarra, galera. Então, queria que vocês prestassem atenção no que o jornalista fala, o Felipe Campos. Se é verdade ou não, eu não sei te dizer. Mas antes do vídeo do Felipe Campos, eu quero te mostrar aqui, rapidinho, outro vídeo aqui, para provar a vocês que eles eram muito amigos, né? Segundo... a própria Preta falando muito bem do Gominho. Vamos dar uma olhada nesse vídeo primeiro? Daqui a pouco eu volto. Eu quero ter essa leveza que o Gominho tem, por isso que é tão importante. E eu não acredito no acaso, eu não acredito que... acredito que Deus colocou ele do meu lado para ele trazer essa leveza para minha vida, para ele me dar essa noção de recomeço, essa possibilidade de enfrentar o medo, Sim. assim, nas piores momentos, assim, piores momentos. Imagine... eu ali, vocês foram me visitar, mas eu tive momentos assim, de eu não conseguir andar, e ele me pegar pelo braço, me colocar sentadinha debaixo do chuveiro, abrir o chuveiro, lavar meu cabelo e... mulher, vamos lá, vamos dar um up, vamos tomar um banho, esse banho vai te fazer bem, sente a água batendo no seu corpo. E eu ali assim, tipo... aquela voz dele foi fazendo sentido, e ele conseguiu me levantar e me reerguer, assim, diversas vezes. E isso é muito mágico, isso é muito gostoso, isso é o estar vivo, né? E a gente está aberto. E se entregar pro outro, se entregar né? pro outro. É. E eu tô aqui me entregando pra vida, me entregando aqui pra vocês, me entregando pra continuar. E é a minha história, a nossa história. Então, minha galera abençoada, vocês puderam ver aí que ele e a Preta Gil, dito pela própria Preta Gil em vida ainda, né? Que eles eram melhores amigos, né? Contando da amizade, do carinho que um tinha pelo outro e tudo. Mas, porém,
Muitas pessoas também criticou o Gominho porque ele foi o último a chegar no velório da Preta. Dizem que ele só passou assim a mão rapidinho na cabeça dela e já foi enterrado. Mas, né, eu a mostrei lá no início, né, ele explicando a versão dele. Cada um tem a sua versão e o seu direito, né, de contar. Mas o jornalista Felipe Campos conta uma história bizarra que eu vou mostrar para vocês agora. E eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. Galera, deixa aí o teu like maroto para abençoar o meu canal. Se inscreva nesse canal, vai me ajudar pra caramba. E se você puder hypar o vídeo para atingir um maior número de pessoas, eu vou ficar mais feliz ainda. Valeu? Esse é o único pedido que eu faço para vocês. Beleza? Fiquem com Deus. E até a próxima, se o Senhor assim permitir. Uma grande celebridade, mas celebridade ele não é. Porque o que o Gominho é? O Gominho é cantor? Não. O Gominho, ele é apresentador? Não. O Gominho é bajulador? É isso. Ele é bajulador de elite, ponto. Não é nem atirador de elite, é bajulador de elite. E ali, a indignação, a minha indignação, ela já começa quando é anunciado, inclusive, a morte da própria Preta Gil, e ele vai lá e faz um post que ele não iria falar mais sobre absolutamente nada, né? Mas, de repente, ele resolve, depois da entrevista para o Jornal Nacional, depois ele resolve dar entrevista para Renata Lopretti, e ali ele começa toda a história, e ali ele começa a navegar e galgar e se pisar em nuvens, né, como ele sempre fez, em terrenos extremamente movediços, como ele sempre gostou, sempre inserido em confusão, em fofoca, sempre o Gominho estava por trás dessas grandes situações. E isso não sou eu que estou falando, porque eu pedi pro Titi, inclusive, fazer uma cronologia de tudo que ele já se envolveu em encrenca com a Anitta, encrenca com Jojo Todinho, com Pablo Vittar, colocando, expondo a Preta Gil em situações que ela não precisava ser expostas, mas através da confusão e através de absolutamente tudo que ele promovia, ele fazia com que ela fosse exposta a essa história, né? E ele sempre na retaguarda se colocando como a grande sombra da história, né? Então ele jogava um na frente do caldeirão e se colocava como a sombra da história. Isso é horrível, pra mim é uma falta de personalidade, quiçá também falta de caráter, né? Bom, isso posto, eu acho que daí é o que acontece. Aí chega então o fatídico dia, né, do sepultamento, da cremação da própria amiga, na qual ele era unha em carne, e vamos levar o corpo da Preta Gil pro Rio de Janeiro, porque lá será o velório e lá serão as despedidas pra Preta Gil. Aí você espera, você fala assim, não, o Gominho vai estar lá justamente porque ele é unha em carne com a Preta Gil, né? Eu estaria ali me desmoronando porque a minha melhor amiga, inclusive aquela que me deu retaguarda a vida inteira, aonde eu morei praticamente de graça, né? Durante anos, morando ali, participando ali de tudo, a minha amiga, ela se foi, ela está indo embora. E ali, o que ela está indo embora não, ela está se despedindo. O que eu faço? Eu vou tomar café da manhã primeiro com a Ana Maria Braga. Eu sento ali no sofá e começo a pedir, inclusive, para Ana Maria Braga que eu preciso arrumar um lugar para eu morar, né? E ali ele começa a contar toda a história e falar sobre tudo, como começou tudo. Então eu já tô contando, fazendo toda essa cronologia pra vocês, justamente pra depois vocês não me colocarem como um absurdo da história, porque de absurdo não tem absolutamente nada. O absurdo foi o que ele fez, né? Levando em consideração que ele morava de graça, levando em consideração que ele morava com a Preta Gil, ele tava com a Preta Gil sempre pra baixo e pra cima, mesmo a família não estando de acordo, inclusive o próprio filho, que há boatos também, porque aqui a gente conta os fatos e os boatos, de que o próprio Francisco Gil, que é o filho da Preta Gil, pediu inclusive pra que ele deixasse a casa. Bom, nessa história eu não acredito muito, até porque nós sabemos que morreu, acabou, então não teria mais um motivo pra ele ficar ali, né, morando na casa da Preta Gil. Mas também, que o filho também deve ter dado um chega pra lá, como quem diz, agora minha mãe já partiu, você não precisa mais estar aqui. Muita gente falando que o apartamento era da Preta Gil, lá nos Estados Unidos, e não era, tá, pessoal? O apartamento era do Nizam Guanais, do Nizam Guanais com a Donatella, que é a esposa dele, né, com a Donata Meirelles, desculpa, que é a esposa dele. Que deu toda aquela polêmica na época, que ela colocou dois pretos pra abanarem ela numa cadeira de rainha, enfim, vocês sabem como que aconteceu também, né? E ali, ele não foi pro velório, ele chegou faltando poucos segundos, inclusive pra acabar as despedidas e o velório da Preta Gil. Esse é o amigo que ela fez, esse é o amigo na qual ele correspondeu, e ele foi arrumando narrativas em cima de narrativas, em cima de histórias, ao ponto de dizer também na internet, na própria sexta-feira, que alguém entrou, cancelou inclusive a própria playlist de 100 músicas que a Preta Gil havia feito pra despedida dela e para que essa playlist ficasse ali. O que ele fez? Ele apagou, sumiu a playlist. Ninguém sabe o que aconteceu na playlist. A playlist desapareceu, mas ao mesmo tempo ele lançou um canal dele no Spotify com a playlist. Então ele colocou a playlist praticamente em cima do nome dele, ou seja, para ele faturar em cima, porque de bobo não tem absolutamente nada, tá? Sem dizer as encrencas que ele já arrumou com a Anitta e a Preta Gil, com a Adriane Galisteu e a Preta Gil, com a Pablo Vittar e a Preta Gil, com a Jojo Todinho e a Preta Gil. Tudo isso ele
ele fez. Tudo isso ele fez questão de promover. Por quê? Porque ele não podia ter a possibilidade ou a imaginação de que alguém pudesse talvez brilhar ao lado da Preta Gil mais do que ele. Porque, óbvio, se alguém chega, começa aquela história, abre teu olho, cuidado, enfim e tal. E ele foi desse jeito, foi assim que começou toda a história com o Gominho, tá? Mas, continuando absolutamente tudo que nós temos aqui, olha... publicado em 24/1/2019, tá? Do jornal Meia Hora. Gominho revela o real motivo da briga entre Anitta, Preta Gil e Pablo Vittar. A famosa briga entre Anitta, Pablo Vittar e Preta Gil ganhou mais um capítulo nessa quarta-feira. Usando a função Story do Instagram, Gominho revelou que o pivô da confusão é ninguém mais e ninguém menos que Jojo Todinho, cantora e uma das melhores amigas da funkeira. Segundo Gominho, a confusão foi armada quando Jojo Todinho pegou seu celular e viu um grupo de WhatsApp entre ele, Pablo Vittar e Preta, falando mal da funkeira. Prontamente, a cantora deu com a língua nos dentes e contou tudo para Anitta, que cortou a relação com os quatro, ou seja, ele já fez tudo isso muito armado, tá? Eu conversando hoje, inclusive com fontes próximas a Jojo, me disseram o seguinte, que isso já foi completamente armado para que essa confusão que vazou a conversa do WhatsApp, simplesmente foi lá e simplesmente falaram o áudio, né? Tem o áudio aí? Tem o áudio 1, tá, gente? O áudio 1. Tem o áudio, gente. Então vamos ouvir o áudio, porque daqui a pouquinho eu quero ouvir a opinião do Titi, a opinião da Maia, a opinião da Ju também, que tá